Quando você está em crise, quando tudo parece estar desmoronando, qual é a primeira coisa que você diz? Bom, primeiramente, tentamos fazer tudo o que podemos e depois, a maioria de nós diz a mesma coisa. Deus, por favor, faça alguma coisa. Eu já não aguento mais esta situação. Mas e se eu lhe dissesse que às vezes Deus não está pedindo que você faça algo, Ele está pedindo que você fique parado. Isso vai completamente contra a nossa natureza, porque quando a pressão aumenta, quando o medo surge, quando as coisas não fazem sentido, queremos consertar, resolver, controlar e chegamos até a impor prazos a Deus. Senhor, se o Senhor não agir até amanhã, será tarde demais. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir hoje. Deus nunca se atrasa. Ele simplesmente não trabalha de acordo com o nosso cronograma. E aqui está algo mais profundo ainda. A palavra diz em Salmos 37, 23, que os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Isso significa que seus passos não são aleatórios. Suas provações não são acidentes. Até mesmo a crise que você está enfrentando agora mesmo, Deus já sabia dela. Na verdade, Ele pode ter te conduzido até ela. Eu sei que isso é difícil de aceitar, porque queremos acreditar que todo problema vem do diabo. Mas as Escrituras nos ensinam algo diferente. Deus permite e, às vezes, até cria situações difíceis para testar o que está no nosso coração, fortalecer a sua fé e te levar a um lugar onde só Ele pode te libertar. Pense na história do Mar Vermelho. O povo de Deus havia acabado de presenciar milagres das 10 pragas e sua libertação da escravidão do Egito. E logo após saírem, Deus conduziu Israel diretamente para uma armadilha. Montanhas aos lados, Mar Vermelho à frente e o exército do faraó atrás deles. Não havia escapatória. E a Bíblia diz em Êxodo 14:10 que eles estavam apavorados. Claro que estavam. Imagine ouvir os carros de guerra do faraó se aproximando, ver soldados prontos para matar e seus filhos ao seu redor. Qualquer um ficaria com medo. E Deus entende isso. Ele não está condenando o sentimento de medo, mas Ele está observando o que você faz depois que o medo chega. Porque Israel não apenas sentiu medo, eles começaram a reclamar. Disseram, por que Deus nos trouxe aqui para morrer? Não havia sepulturas suficientes no Egito? Em outras palavras, eles acusaram a Deus. E quantas vezes fazemos o mesmo quando as coisas não saem como queremos? Questionamos a bondade de Deus. Duvidamos do seu plano. Presumimos que Ele nos abandonou. Mas naquele momento, Deus lhe deu uma palavra poderosa, uma palavra que muda vidas. Moisés disse em Êxodo 14, de 13 a 14, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esta é a chave, antes da libertação chegar. Você precisa lidar com o seu medo, porque o medo destruirá a sua fé. E a fé é a única coisa que pode te sustentar durante a crise. Deixe-me tornar isso real para você. Alguns de vocês estão agora mesmo enfrentando uma situação que não faz sentido. Vocês oraram, vocês choraram, vocês tentaram de tudo e nada muda. Sentem-se encercados, como se não houvesse saída. E vocês se perguntam, o que devo fazer? Está aqui a resposta de Deus. Fiquem parados, não corram, não entrem em pânico, não tentem resolver tudo com as próprias forças. Mas a maioria de nós falha no final da prova, isso mesmo. A parte mais difícil da fé são os últimos 30 minutos da prova, quando ela está acabando. E é exatamente neste momento que muitos desistem. Mesmo sabendo que Deus tem poder para trazer uma libertação gloriosa, permanecem sentados em uma montanha de incredulidade, impotentes, dominados pelo pânico. Alguns de vocês que me ouvem agora estão assim mesmo, em pânico. Porém, Deus já está posicionado para trazer a provisão. Mas a sua incredulidade está impedindo o agir de Deus. Eu sei disso, porque já aconteceu comigo várias vezes. Meus amigos, isso é um teste para ver se você vai crer em Deus até o fim. Não importa o que aconteça, porque a verdade é que não somos fortes nem sábios o suficiente para lutar contra todas essas batalhas da vida. Assim como Israel
Somos totalmente dependentes de Deus. E é exatamente esta posição que Deus quer ver em nós. Mas aqui está o perigo. Quando a pressão aumenta, deixamos a incredulidade tomar conta e tentamos voltar atrás. Voltar aos velhos hábitos, velhos costumes, voltar às coisas das quais Deus já nos libertou. Mas deixe-me dizer algo claramente. Não há como voltar atrás, porque o inimigo não está lá para te consolar, como diz em João 10:10. Ele veio apenas para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Então, por favor, não se afaste de Deus. Sendo assim, o que realmente significa permanecer firme não significa ficar inativo, significa confiar plenamente em Deus. Significa abrir mão do controle, parar de se preocupar constantemente, liberar-se da necessidade de entender tudo e escolher acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando você não entenda o que está passando no momento. Veja o que Deus disse a Josué em Josué 3, de 8 a 13, quando estavam prestes a atravessar o rio Jordão. Entrem na água, fiquem firmes, não lutem, não temam, apenas fiquem firmes. E enquanto eles estavam firmes, Deus agiu e abriu o Jordão. Ou pense no rei Josafá, em 2 Crônicas 20, 12. Um exército inteiro vinha contra ele. Ele orou: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. E Deus respondeu em 2 Crônicas 20, de 15 a 17. A batalha não é de vocês, é minha. Fiquem firmes e vejam a minha salvação. Eles nem precisaram lutar. Deus fez tudo. Salmo 46, 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietai-vos significa pare de se esforçar. Pare de tentar controlar tudo. Porque você nunca foi feito para carregar este fardo. Mas vamos mais a fundo ainda. Uma das maiores lutas dos crentes é tentar ouvir a voz de Deus. Queremos direção, queremos respostas e às vezes achamos que ouvimos algo, mas nada acontece. Então vem a confusão, a dúvida e o medo. Veja, existem muitas vozes no mundo que podem nos influenciar. Nossas emoções, desejos, medos e até a nossa própria imaginação. Mas nem toda voz é verdadeira e nem toda voz vem de Deus. Então o que fazer? Aqui está a resposta. Deus já te deu algo poderoso, a sua santa palavra. Tudo o que você precisa está nela. Orientação, sabedoria, promessas, direção. João 14, 26 diz que o Espírito Santo fala através das Escrituras. Ele as torna vivas em nossos corações. Então, em vez de seguir vozes, fique firme na palavra de Deus. Em vez de exigir respostas, apegue-se às promessas de Deus, porque suas promessas são inquebráveis. No fim da sua vida, Davi disse algo poderoso em 2 Samuel 23, 5. Ainda não vi tudo o que Deus prometeu, mas mesmo assim confio nele. E essa é a verdadeira fé. Não quando tudo faz sentido, mas quando nada faz sentido. E então em Abacuque disse, em Abacuque 3, de 17 a 19, mesmo que tudo falhe, mesmo que não haja fruto nem provisão, nem sinal de vitória, assim mesmo eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Deus por si só é suficiente. Então, deixe-me perguntar algo honestamente. Você está cansado de se esforçar e tentar de tudo? Então hoje Deus está te chamando para uma posição diferente. Não entre em pânico, não tenha medo, mas mantenha a fé. E se a vitória pela qual você tem orado não estiver esperando que você haja, mas esperando que você finalmente confie nele. E se Deus já te falou, já prometeu, já preparou o caminho, mas você ainda está lutando a batalha que Ele nunca pediu para você lutar. Hoje você tem uma escolha: continuar se esforçando, continuar se preocupando, tentando entender tudo, ou ficar parado pela fé e observar o agir de Deus. Porque quando você fica parado, crendo, Deus intervém. Quando você abre mão do controle, Deus assume o controle. Quando você confia nele, Ele luta por você. Então eu te desafio agora, em meio à sua situação, em meio ao seu medo, tome uma decisão e diga: Deus, eu confio em Ti. Não entendo, mas eu continuo confiando em Ti. Não consigo ver o caminho, mas eu continuo confiando em Ti. Eu ficarei parado e acreditarei que Tu estás lutando por mim. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, vê cada uma dessas pessoas assistindo agora.
O Senhor vê suas batalhas, seus medos e suas lutas. Senhor, muitos se sentem sobrecarregados. Muitos se sentem que não há saída. Mas hoje, o Senhor está nos lembrando que está no controle, que é fiel e que está lutando por nós. Pai, eu oro agora, dê-lhes paz em meio à tempestade. Silencie toda voz de medo. Quebre toda mentira do inimigo. Enche os seus corações de fé. Ensina-nos a permanecer firmes. Ensina-nos a confiar no Senhor. Ensina-nos a descansar em suas promessas. E hoje declaramos, não temeremos, não voltaremos atrás. Confiaremos no Senhor e veremos a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém.